Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 42º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E você escuta e ouve diretamente no seu Spotify, no seu streaming favorito, YouTube e também na BMC News toda quinta-feira, 7h45 da manhã. Esse podcast é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, senhor Kieran Gartland, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, e você? Maravilha. Um dia chuvoso em São Paulo. Estamos aqui para entrevistar Tatiana Der, Head of Latam M&A and Business Development da Louis Dreyfus Company. Consegui. Eu pedi para você falar meu nome inteiro agora. Ah, não, aquele lá eu acho que não vou chega, né? Não, tá. Tati, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme recebê-la aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história de vida, da sua história de Dreyfus, de Louis Dreyfus Company, e também de todo esse trabalho que está sendo feito via M&A e Business Development no mundo de agritechs e foodtechs da América Latina. É um prazer, se você quiser conversar, falar um pouquinho quem é a Tatiana pra gente começar a descontrair aqui, entender um pouquinho da sua história, ver como que você chegou até aqui. Quem é a Tatiana? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje, trazendo um tema que é muito fascinante. Eu acho que não tem outra palavra. O agro no Brasil é um dos setores mais desafiadores, onde não existe aventureiro. Aqui é para quem sabe de verdade. A gente, enfim, é um setor muito rico. Contar como é que eu cheguei aqui hoje. Eu tenho uma formação muito financeira. Por sorte, não terminei no mercado financeiro. Eu fiz INSPER. E onde estavam todos os meus colegas indo... Sorte mesmo. A gente sabe disso. Eu sou muito feliz com essa decisão. Mas a gente está se formando, todos os colegas indo para o mercado financeiro. Eu falei, não, eu quero fazer M&A em um outro setor. Logística sempre foi uma coisa que me interessou muito. Eu falei, vou procurar um lugar diferente, eu quero empresa. E tem empresas hoje tão grandes, atuantes, que nem um banco de investimento. Então, é possível você conseguir alinhar essas duas estilos diferentes, né? Eu entrei na LDC faz 11 anos já, então criei uma... Primeiro emprego ou não? Meu primeiro emprego lá, eu entrei como trainee. Tem plaquinha, tem plaquinha. Plaquinhas, com certeza. E então, eu entrei lá como trainee, logo saindo da faculdade. E eu comecei minha carreira área financeira, entendendo um pouquinho como que a companhia está estruturada, e eu sempre gostei muito de M&A, adoro projetos, adoro essa parte de fazer acontecer, de você ter uma ideia, tirá-la do papel. Eu acho que M&A é uma forma muito interessante de você adquirir conhecimentos. Não adianta a gente achar que temos todo o conhecimento do mundo, eu consigo desenvolver interno, é muito mais fácil adquirir no mercado. Então eu fui, logo consegui me estabelecer no M&A da LDC, e eu fui crescendo desde então. É uma companhia que dá muita oportunidade, onde eu consegui criar a carreira que eu quis até hoje lá. Então, a gente atende todas as nossas unidades de negócios. Daqui a pouquinho eu conto um pouco mais de quem é a LDC, para quem não conhece. E hoje cheguei nessa posição, estou liderando todas as nossas atividades de M&A, investimentos internos, que é o que a gente chama da parte do BD, na América Latina. Muito legal, Tati. E me conta um pouquinho de que especificamente você trata. Vamos dizer assim, vamos pegar um caso real, que agora acho que nos bastidores você me contou que está rolando um caso real aqui, de um M&A, de uma estrutura que você está colocando em prática, né? Como que você, a LDC, atua e trata dentro dessa estrutura? Se a gente puder abrir logicamente o nome, a gente já pode falar quem que é, mas você que me diz. Quer contar um pouquinho de como é que foi a experiência da Cargueiro? Lógico, seria sensacional. Vamos contar, porque as notícias Para quem não sabe, a Cargueiro é uma startup voltada a frete logístico do agronegócio. Do agronegócio, e a gente tem agora todo o meio de pagamento junto. Então, legal. Que a gente está criando, né, a primeira log fintech do agronegócio, juntando serviços financeiros à parte de logística. Ótimo. Tudo acaba em fintech, né? Quem é o CEO da Cargueiro hoje? O CEO hoje é o Rodrigo Coelho, ex-Cargill.
Ele se juntou recentemente. Então, só para contar um pouquinho... Rodrigo, vem aqui fazer entrevista com a gente, pô. A Cargueiro foi uma iniciativa que surgiu há uns 5, 6 anos atrás, com a LDC e a AMAGE, onde a gente viu uma lacuna muito grande na contratação de frete no Brasil. É um caos. Se você vai entender como que é a contratação que era feita até pouco tempo atrás, são aquelas placas nos postos, os caminhoneiros tentando achar o melhor bid. Daí a frase chapa, né? É um caos ou é o caos? É o caos. E a hora que você para pensar que o agronegócio no Brasil, que é o principal setor da nossa economia, ele é transportado principalmente por caminhão desta forma, Sim. É insano você pensar que isso ainda acontece hoje em dia, né? Eu lembro aquela palavra chapa. Você sabe aquela placa que fica chapa? Sim, demorei vários anos. Não, é um cara que ele é o carregador, né? Mas eu não sabia no dicionário. Perguntei para muitas amigas, né, brasileiras, ninguém sabia o que era isso. Chapa pode ser na padaria, o chapeiro. Mas esse era um cara que ficava na estrada. Sim. Era diarista, né, que ele mas não era, ninguém sabia, né, até um dia alguém me falou, não, esse que faz, né. É bem complexo. Mas Tati, me explica um pouquinho. Então, há 5 a 6 anos atrás foi criada a Cargueiro com a LDC e a AMAGE e desencadeou nessa empresa terceira que teve um spin-off total? Como que foi? Me explica aí. Sim, ela surgiu, foi uma JV que a gente fez lá atrás, na ideia de ser... Era um venture building, então vocês criarem, né, internamente, criarem um startup, que esse é um bom exemplo de venture building, né, de você identificar o problema e você juntar os partes e criar uma empresa. Partes interessadas, né? Partes totalmente interessadas. Sim, e a gente constituiu uma empresa separada, com management próprio, né, com sua gestão própria, e obviamente a MAGE e a LDC muito próximos para criar o que seria esse produto, que a gente chama de Cargueiro hoje, começar a transformar o agronegócio, foi o transporte no agro, né? Uma época que algumas outras iniciativas também foram criadas, e quando a gente pensa em VC para o agro, o que é diferente de alguns outros setores é você ter um produto físico que está sendo movimentado. E quem tem este produto tem um poder diferenciado e nós queremos fazer parte dessa transformação digital. A gente quer criar junto. Então, na época, a gente viu essa oportunidade e falou, vamos criar alguma coisa que vai trazer eficiência para nós, vai trazer eficiência para o agro como um todo. Nunca foi uma plataforma interna, sempre foi, vamos criar uma solução que vai atender o mercado. Legal. Então, a gente colocou ela de pé. Era uma plataforma, então, digital? Uma plataforma digital que onde os donos de carga, né, as transportadoras podem oferecer marketplace o frete e os caminhoneiros podem aceitar esse frete. Com a ideia de você sempre ser mais otimizar o transporte. Então, um caminhão que está indo... Ele está indo para Alto Araguaia, de Alto Araguaia para Santos. Como é que é o frete de retorno? A ideia é você... Faz o matching, né? Você faz o matching. Você ter caminhões rodando vazios não faz o menor sentido. É tipo Uber, né? Um pouco de Uber, né? Você coordenar todos os carros, né? E sempre deixa um passageiro, né? É uma sacada tremenda, né? Eu acho que é aquilo, né? É aquilo da própria startup quando a gente faz investimento, né? Qual é a dor, né? Qual tem é a que identificar a dor, não é? Dor, depois né? você vai atrás da tecnologia, não é o contrário, né? Porque exatamente. E aí vocês encontraram essa dor gigante do mercado. E hoje, Tati, posso te chamar de Tati, né? Por favor. Não só a LDC e a MAGE utilizam essa plataforma, outras tradings utilizam também? Como que funciona? Sim, você tem outros clientes de mercado que fazem parte, que usam a plataforma. E a gente tem recentemente, eu posso abrir, são notícias super recentes. Breaking news, né? Breaking news. Ale, bota a musiquinha, breaking news. A gente teve na semana passada, no final de novembro, o closing da transação, onde a gente recebe novos investidores dentro dessa plataforma do Cargueiro. A gente agora conta também com a Cargill, com a ADM e também o meio de pagamento Chip Bank faz parte dos produtos sendo oferecidos pela Cargueiro. Que legal. Então a gente conseguiu unir a parte de meio de pagamento que é intrínseca a essa contratação de frete,
a parte de otimização do frete, fazer um encontro de cargas com caminhoneiros. Temos aqui 5 acionistas, grandes empresas do agronegócio que fechou o mercado, parte. Né? 5 acionistas, só os 5 maiores. São 4 empresas do agro e a empresa do meio de pagamento. Então, qual é o do pagamento, você falou? Chip Bank. Chip. Sim, tem o cartão Chip, onde as empresas que usam esse meio de pagamento, nós usamos, por exemplo, você faz o pagamento para o caminhoneiro via o cartão. Então, ele recebe esse cartão, uma bandeira Visa, onde ele pode utilizar nos postos de combustíveis em qualquer rede de estabelecimento Visa. E não é token, é dinheiro vivo. É um cartão, é um cartão de débito que ele pode utilizar o dinheiro. Legal. Então, foi uma transação longa, a gente teve um período longo aí de CAD, de Banco Central. E eu estou muito feliz de falar que fechamos. Essa companhia agora tem uma gestão mais robusta ainda, uma gestão independente, onde as expectativas são altíssimas. Eu espero ver em breve um unicórnio surgindo aqui. Tem muita oportunidade ainda para a gente capturar. E você acha que essa oportunidade ela é só aqui no Brasil ou existe espaço para avançar na América Latina com essa empresa? Com certeza existe espaço. Eu acho que antes a gente precisa se consolidar no Brasil. Tem imensas oportunidades. A gente está começando com a carga a granel. Muito em breve tem cargas líquidas, né, dos óleos. Você vai poder expandir para outras commodities. Combustível. Fertilizantes, combustível, enfim, fertilizantes, açúcar, etanol. Então, ainda existe um espaço muito grande para a gente capturar aqui no Brasil. Tem concorrência? Tem outra solução? TruckPad ou outra que é parecida, né? Mas não vai ter o volume que vocês têm. Não tem o volume. Então, sim, existem outras ferramentas no mercado, né, que já até tiveram aportes de capital relevantes. Só que o diferencial, a gente surge aqui com uma força, um volume muito grandes. Sim. Então, para você ter um marketplace, você precisa de liquidez. Sim. A gente está dando esse combustível para essa companhia, acreditando muito nela. E daqui a pouco ela vai ter um book só de bid offer de frete, cara. Podia ter... Tá indo aí. O parte de combustível As oportunidades são imensas. São imensas. Você pode até financiar o caminhoneiro, né? O combustível, tudo isso, né? Até a compra do caminhão. Sim, exatamente. Eu acho que a hora que você começa, você tem o fluxo grande, você tem liquidez, a quantidade de produtos que você consegue oferecer é imenso. O próximo passo vai ser colocar colheitadeira no produto. Né? Onde está a colheitadeira livre? Já tem plataformas assim. Mas por que não? A gente não faz uma parceria com as plataformas que tem. Eu acho que a gente tem que juntar forças. Exatamente, tudo, né? É isso mesmo. Concordo com você. E me fala um pouquinho o que a LDC tem feito no agro ligado às startups, além de ter feito essa Joy Venture, que está sendo um sucesso, e com certeza a gente vai escutar muito mais sobre ela. Como que a LDC lida com as startups que chegam até ela? Como que essas startups chegam até vocês? Me conta um pouquinho de como que vocês lidam com essa inovação aberta dentro da LDC hoje. Acho que pergunta ampla. Total. Tem bastante coisa aqui pra gente falar, compartilhar. Fica à vontade. Estamos aqui, tem mais 2 horas. Né? A LDC ela tem um papel muito fundamental para alimentar o mundo, para as cadeias de valor que estão permeando o agronegócio. Então, desde os grãos oleaginosas, todas as commodities agrícolas, tem a parte de algodão, de frete marítimo. Então, nós temos no nosso compromisso facilitar todo o fluxo dessas commodities no mundo e alimentar. Hoje a gente alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo com um fluxo de 80 milhões de toneladas por ano. Então, temos uma responsabilidade em apoiar todo esse mundo de inovação, e não é só uma responsabilidade, é uma necessidade. Total. Para a gente continuar tendo sucesso, hoje a companhia completou 170 anos. Para a gente escrever os próximos 170 anos, nós precisamos disruptar o modelo que está vigente hoje. Não é porque deu certo o modelo tradicional que ele vai continuar. O mundo está muito mais dinâmico. Sim. Cadeia de valor
muito mais competitiva, então a busca por eficiência, ela é uma condição constante, né? Constante e necessária para o futuro. Então, acho que primeiro a gente tem esse compromisso de ajudar a transformar o agronegócio. Como que a gente faz isso? Primeiro, a LDC é uma companhia com uma cultura empreendedora muito grande. Faz parte dos nossos valores, o empreendedorismo. Então, nós incentivamos muito a criação de inovação dentro de casa. Inovação não é tecnologias puramente. Então, você desafiar a forma que você faz as suas atividades, começar a fazer de uma forma diferente, você está, assim, criando valor. Acho legal compartilhar aqui, a gente teve o primeiro carregamento de trem 100% com algodão, uma coisa que nunca tinha sido feita antes. Por quê? Por que a gente tem que transportar nos containers de caminhão? Vamos trazer mais valor, economias de custos, economia para o meio ambiente. A gente lançou recentemente um suco de laranja com menos açúcar. Então, existe aí uma preocupação, né, do valor calórico de açúcares, de um suco que tão no hábito de todo mundo, né? O café da manhã, a gente estamos entendendo o que o nosso consumidor quer e trazendo produtos que atendem hoje melhor as necessidades deles. Então, acho que isso, para começar, é super importante. A companhia está atenta o que os nossos consumidores, buscam, toda a cadeia que nós estamos atuando buscam para a gente poder endereçar, e constantemente nas nossas unidades de negócio a gente está buscando inovação, desafiar a forma que são feitas as coisas, fazer diferente. Então, acho que pequenos detalhes fazem a diferença, né? Faz a diferença. Na hora que tem tanto caso interessante de inovação por aí que é uma coisa tão boba até você pensar nela, né? Então, tudo que a gente pode diminuir a exposição humana numa unidade de negócio, num ativo industrial, tentar proteger, enfim, essa inovação. São inúmeras, são as coisas simples que fazem a diferença pra gente, né? Porque se for pensar, o Uber fez uma diferença quando foi lançado, então acho que diferença não, ele disruptou a forma que você... Sim, a forma que você pensa em se locomover. Exatamente. Então a gente... Airbnb para viajar. Agora eu fiquei sabendo que o Airbnb está comprando prédios inteiros para fazer... Apartamentos? Alocações. O WeWork, forma de trabalhar, né? Sim, remotamente, né? Então acho que o próprio Zoom, né? Zoom, cara. Sim, engajamento virtual. O agro talvez seja um dos últimos, né, a começar a se transformar. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para ela agora. E a mais importante, né, eu penso no Louis Dreyfus como um exemplo perfeito de food, fiber e fuel, né, porque vocês são fortes na parte de algodão, na parte de biocombustível, não é só um trading commodities, né? Então é uma coisa... O trading ficou para trás há muito tempo. Está nos 3 Fs aí que são fundamentais, né? Food, fiber e fuel. E futuro do planeta, que eu falo que é o 4º F, que é esse parte de impacto, né? E com certeza é muito forte para vocês também, mas eu acho que vocês estão numa posição muito... importante, né, dentro dessa transformação do agro, porque estratégico, né? Não vai começar com o produtor. Eu acho que tem alguns early adopters no produtores, mas eu acho que tem que ser as empresas, né, que começa essa transformação. E propor para eles formas diferentes de você fazer a mesma coisa que a sua avó fazia, que todo mundo fazia, né? E mostrar para eles o quanto isso traz de valor. Sim. Então, eu acho que uma outra forma que você me perguntou, como que a gente fomenta essa inovação, somos usuários de novas tecnologias e propostas que muitas startups estão trazendo para o mercado. Então, você vai ter um exemplo que eu posso compartilhar aqui com vocês, é o uso da Grão Direto como uma ferramenta para você transacionar e originar grãos. Temos ferramentas de barter, ferramentas de sustentabilidade, rastreabilidade, que é super bacana. Então, nós estamos fomentando o uso dessas ferramentas para trazer eficiência para a cadeia como um todo, para poder oferecer melhores serviços para todos os nossos clientes. Legal. E quando eu falo cliente, não é para quem eu vendo meu produto, é também de quem eu compro. Os fazendeiros são clientes importantíssimos para nós. Toda a cadeia de valor são clientes. Então, o fomento do uso
dessas ferramentas e ajudar a desenvolver isso. Eu acho muito bacana lá na nossa cultura na LDC, é abrir as portas, criar junto, sentar, compartilhar conhecimento, para a gente ter cada vez mais produtos que atendam às necessidades hoje do mercado. E um último ponto é de como a gente fomenta isso. A LDC tem, sim, um braço de CVC também. É um braço que ele é fora do M&A, que é o nosso Corporate Venture Capital, liderado pelo Max nos Estados Unidos, onde nós investimos ativamente em startups que estão disruptando a cadeia de valor. Então, tem aí diversos exemplos e eu convido as startups para interagirem conosco em todas essas esferas, seja para criar alguma coisa junto, seja para a gente ser cliente, a gente ser investidor, em todas as esferas. A companhia é extremamente aberta. E quais os canais que eles podem entrar em contato? É LinkedIn, é site, é a conexão com o cara do campo lá que fica com ele? Qualquer um deles. Qualquer um deles. Então, o cara que está no campo está representando também tudo isso que eu trago aqui para vocês. Fiquem à vontade de mandar e-mail também. Às vezes eu não sou a melhor pessoa, mas nós somos uma empresa muito enxuta. Então, para quem precisar direcionar, a pessoa vai chegar na pessoa correta. E o nosso CVC tem no site da LDC, tem toda uma página dedicada, com todo um canal de contato, onde eles recebem pedidos aí o tempo inteiro. A gente vai marcar você no LinkedIn e você vai ver se o pessoal vai fazer conexão contigo. E somos co-investidores, né? O YieLab investia no Circular, lá na Argentina, e o Luiz Dreyfus também é um investidor. Eu não sei como vocês acharem o Circular, foi o pessoal lá do CVC nos Estados Unidos? Não, ou como foi o nosso time comercial. A gente começou primeiro com uma relação... Então, esse pode ser um exemplo legal, né? É um investimento na Argentina, começou primeiro com a relação comercial, uma ferramenta que estava vindo também para disruptar a cadeia logística, né? De uma forma diferente do que a gente tem no cargueiro. A Argentina tem as suas particularidades. Então, a gente sabe. Então ele veio para trazer mais eficiência para essa cadeia lá. E eles estavam no momento de captação. A gente viu uma oportunidade super interessante, com uma gestão extremamente competente. E acreditamos neles, então a gente fez um investimento que eu posso chamar de um VC estratégico aqui. Então tem todo o cunho comercial linkado, né, a essa relação ao desenvolver a companhia e tudo mais. Tá bom. E Tati, qual a sua visão para o setor de agritechs da América Latina? Olha, eu acho que ele nem começou ainda. Que bom. Se a gente puder. Estamos no começo, o timing perfeito. Ele é um setor muito incipiente ainda, onde você tem rodadas que estão no early stage, seed, pré-seed ainda. Então, é muito no comecinho do potencial que ele pode atingir. Se você olha para... A gente tem muita startup que está tentando antes da porteira, dentro da porteira, fora. Tem muita companhia, tem muita ideia saindo, só que a gente está no comecinho. Se você olhar o quanto... A gente teve na América Latina $30 bilhões de investimento em Venture Capital nos últimos 5 anos. Sabe quanto foi para o agro? Para as agtechs? Menos de 1%. A hora que você para, é uma magnitude de um setor que no Brasil representa 1/4 do PIB. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu falo a mesma coisa da bolsa, né? Derivativos, o mercado agro que representa lá do B3 é menos que 1%. É uma pequeno. Coisa pequena, né? Pelo tamanho do setor. Então... Eu tenho um dado aqui do Radar Agritech que mostra a amostra de faturamento das agritechs no Brasil. A gente tem basicamente 20 startups dentro de todo aquele ecossistema que faturam acima de R$2 milhões no ano. Nada. Não é nada. Você tem mais que 1.000 startups, né? Dentro da amostra você vai ter aqui 15% dentro dessa amostra acima de R$2 milhões e quase 60% que fatura R$360 mil no ano. Tem muita ideia, né? O mercado de VC no Brasil, América Latina, enfim, a gente está testando ideias. Não são todas que vão ir para frente, muitas vão se juntar. Mas eu acho que só o fato da gente estar começando a discutir o assunto, a dar mais importância, os fundos estão procurando
esse setor. E eu acho uma coisa muito bacana que ele é diferente de outros setores onde os grandes fundos de venture capital dominam todas as rodadas. Sim. No agro, você tem uma junção de todos os players, os elos da cadeia. Eu acho isso fundamental. Você tem um setor onde você tem um bem físico que ele é transacionado. É diferente de setores onde um Uber, por exemplo, a tecnologia criou lá, cada um traz o seu carro. Uma empresa não precisa ter todo o ativo. A hora que você vem para o agro, para você fazer a movimentação de grãos, eu não sei se as pessoas têm essa magnitude da necessidade de investimentos que tem. Né? Se a gente pensar um pouquinho o que né, as cadeias onde a LDC está inserida, você começa com armazenagem no interior. A safra brasileira ela é colhida numa janela tão pequena de semanas, onde você vai colocar mais de 100 milhões de toneladas só de soja. Você precisa primeiro armazenar isso. Sim. Precisa transportar tudo isso. O Brasil ainda carece muito de infraestrutura. Você tem pouco de ferrovia, mas é pouco. Não, muito pouco. Assim, e você ainda vai de caminhão, você tem toda a infraestrutura portuária, você tem toda a infraestrutura de indústrias que transformam, que agregam valores nesses produtos. Sim. Depois você faz, enfim, toda a distribuição no mundo, né? Acho que o Brasil é o país, quando você pensa de todas as commodities, é o maior que tem no mundo, o mais importante dos fluxos comerciais. É o celeiro com o maior mix de produtos, né, que a gente tem, né? É onde tem o maior mix de produtos exportados. Espaço para crescer ainda, né? Sim. E para ser mais eficiente, porque lá na Europa, os dólares e nos Estados Unidos são outros, né? São produtores mais velhos, né? A média 61 anos, né? Aqui é 39, então você tem muita dinâmica muito diferente. Se você tiver, eu acho que capital é sempre que falta. O cara tem onde crescer, compra mais terra ou desenvolver melhor aquela terra que ele tem. Falta, acho que um pouco do que a gente faz aqui no próprio podcast é levar um pouco desse conhecimento, porque também falta conhecimento. O que você falou do mix de investidores no agro, por que ele existe? É legal pra caramba, mas por que ele existe? Porque o pessoal não tem o conhecimento específico para ter um VC específico de investimento único lá. Então eles precisam dessa colaboração, desse mix, para falar assim, cara, quanto que o EduLab agrega numa decisão que um fundo que não tem essa expertise vai investir? Eu já tivemos rodadas que a gente participou que o cara falava assim, não, eu preciso de um fundo específico para liderar essa rodada. Para validar a tese. Para validar a tese. Senão... Então, mas é muito legal essa diversidade de fundos, porque da mesma forma a gente que só tem a característica de agro, quando chega um cara que não é um VC do agro, ele tem uma visão diferente. Ele questiona de uma forma diferente, né? Então é super importante esse mix de VCs investindo e esse despertar, né? Até acho que trago uma informação aqui essa semana que o Pátria comprou a IGA Ventures, né? Então assim... Sim. Eu acho que o mercado está olhando para isso com outros olhos, como você mesmo comentou. Essa diversificação de portfólio, ela está iniciando, mas eu acho que é um caminho sem volta para a gente aqui. É um caminho sem volta e as startups estão cada vez mais atrás do smart money. Não adianta, dinheiro por dinheiro é fácil hoje em dia, ainda mais ainda com toda essa redução de dinheiro disponível, enfim, o momento macroeconômico que a gente está vivendo, ainda tem dinheiro para o agro. Só que eles querem dinheiro que traga conhecimento. Então, se você pegar os grandes players do agronegócio como nós estamos buscando essa conexão, buscando esses investimentos. A gente precisa disruptar a cadeia como um todo. Todos os elos precisam ser disruptados, transformados digitalmente para a gente trazer eficiência, menos custos, menos usos de recursos naturais. Quando a gente pensa todo a pegada de carbono que o agro traz, como que a gente vai diminuir isso? E como que a tecnologia vai ajudar a gente a capturar créditos, que tem aí um monte de iniciativas surgindo também para ajudar nisso. Então, eu acho que uma coisa que você falou lá do seu CVC é lá nos Estados Unidos, e é muito comum os grandes multinacionais, eles não têm um CVC local, que eu acho que esse que falta, né? Porque o cara que está lá nos Estados Unidos, na Europa, ele não conhece a realidade aqui, para ele avaliar, ajudar uma startup. São dores completamente. diferentes. Então, às vezes, ele pode até agregar no modelo de negócio. Ele tem uma experiência lá de como escalar.
Mas aqui, acho que tem que ter uma pessoa local, né? Eu acho que, não sei se está dentro dos seus planos, né? Eu acho que é super importante, eu concordo. A pessoa precisa entender a particularidade, até porque o agronegócio no Brasil, ele é estruturalmente diferente dos Estados Unidos. Todos os países têm suas particularidades. Só que, apesar do nosso CVC estar localizado nos Estados Unidos, eles fazem investimento no mundo todo e a gente age o tempo inteiro em colaboração. Então, né, eu liderei alguns investimentos aqui que a gente teve no Brasil, teve investimento da Grão Direto, que super felizes também com essa transação. Eu acho que eu vou pedir para começar a patrocinar aqui, né? Já não é o segundo ou terceiro já que você está comentando aqui, Kira. Então, nós agimos em colaboração. Eu ajudo aqui, não só eu, mas todo o nosso time comercial, todo o nosso time digital, está o tempo inteiro atento a isso no mercado. E a gente trabalha em conjunto com eles. Então. Sim, desde que tem essa comunicação, acho ótimo, né? Tem alguns que não tem, e aí fica um distância, né? Aquela cara lá que decide, mas ele não conhece realmente a realidade, né? A oportunidade. É que assim, eu até entendo pela lógica da empresa manter o CVC lá, mas a gente entende que o dinheiro tá lá, o dinheiro mais fácil tá lá, vamos dizer assim. O dinheiro no mercado americano ele é mais fácil, mas quando ele vem para cá, até o que o americano falou pra gente lá quando a gente tava em Santo Luís, eles falam assim, cara, o Brasil é uma black box, porque vocês estão no meio da América do Sul, só vocês falam português, o resto fala espanhol. O investidor, quando vem para falar com o brasileiro fala inglês, mas é difícil a atração de comunicação. Então ele fala assim, cara, a gente até tem dinheiro aqui para investir na América Latina, principalmente no Brasil, que é o Brasil onde tem a maior criatividade, a maior estrutura, né? E até um dos negócios que a gente tem conversado aqui para fazer essa conexão com o mercado americano. Então eles têm muita ânsia de investir no Brasil, mas quando chega aqui eles falam assim, cara, isso aqui é uma black box, a gente não sabe lidar com isso. Tem medo, né? Tem medo. Então a gente tem que criar uma ponte, né? Uma comunicação. Abrir a caixa e mostrar, dar mais visibilidade. Eu acho que o tech já faz isso, gerando dados, né? Sem informação e esse... Mas mais confiança. Eu concordo 100% esse black box. Eu acho que um ponto interessante também, você não trouxe a cultura. A cultura do brasileiro, para quem tá de fora, pode parecer insana às vezes. O nosso jeitinho brasileiro, a nossa informalidade, que não é informal, a gente tem as coisas... Sim. Mas a gente faz as coisas de um jeito, talvez leve, com o importante, essa criação, essa conexão entre as pessoas. E muitas vezes um americano não vai entender o que a gente está falando. Tem a barreira da língua, como você disse, que é fortíssima. Sim. E a gente precisa tratar todos os elos do nosso agronegócio com muita empatia, precisa trazer eles para dentro. Então, quando a gente pega grandes grupos que nem a LDC, a gente consegue vencer essas barreiras, porque tem todo o nosso time local. O Brasil, como país, é um dos mais relevantes para o grupo no mundo, então a gente tem uma atenção muito forte aqui. E aí é papel nosso interno de sempre fazer a ponte interna, e acho que fica o convite para os VCs internacionais de fazerem parcerias com quem está aqui. Quem são os fundos que estão aqui, quem são as empresas que estão aqui. A startup no agro, o VC no agro, ele precisa de muita colaboração. Sim. Eu sempre comento isso quando a gente trabalhou em mercado financeiro durante 11 anos, né? E quando eu vim pro lado de cá, pro lado do Kira, né? A gente começou a trabalhar junto aqui na parte do podcast. Eu vi o quão diferente é o mercado de agritech, de startups, quanto colaborativo enquanto o outro é canibal, vamos dizer assim, né? Cada um é muito... Mas eu acho que o ponto mais importante, que eu acho que principalmente vocês que estão em estruturas grandes e multinacionais, é que vocês têm o dia todo para convencer e para fazer esse trabalho de convencimento aos poucos da mudança de mindset, né? Quando você tem uma startup, você tem
ali poucos minutos ou até um dia para fazer esse convencimento. Então, acho que esse ponto que você tocou de fazer parcerias com quem tá aqui dentro e a gente meio que trabalhar como se fosse um tradutor, né? E levar isso de uma forma muito mais sutil, mais leve para ele, eu acho que vai funcionar bem. Mas realmente, eu acho que o nosso grande objetivo com o podcast, com tudo aqui, entrevistando vocês que fazem parte do ecossistema é como a gente abre essa black box e mostra para eles que não é tão black assim, né? Tão fechado assim. Tão escuro, né? Tão escuro assim, né? Então acho que a gente tem esse trabalho. Mas falando da LDC, Tati, vocês hoje têm um olhar de inovação aberta, onde você pega essa startup, você faz um POC dentro da LDC e validando esse POC, vocês entram com o CVC ou vocês fazem como um contrato de longo prazo e continuam com essa empresa? Depende muito do modelo, é isso? Depende muito, eu acho isso incrível. A gente não tem uma regra necessária. Sim, a gente faz POCs, a gente tem todo, né, o conceito do funil, onde você vai selecionando algumas empresas. A gente realiza POCs. E o futuro precisa entender o que é melhor para a startup, o que é melhor para a gente, o que é melhor para o ecossistema. Legal. Então, se uma parceria de longo prazo for a resposta, vamos fazer uma parceria de longo prazo. Sim. Se um investimento fizer sentido, vamos sentar e fazer um investimento, provavelmente um CVC estratégico nesse caso. Sim. A gente tem dinheiro, tem apetite muito grande para fazer isso. Então, criar juntos, desde que a gente tenha uma situação onde você cria valor para a cadeia, para todas as partes, a gente está aberto a conversar. E o CVC, a gente sempre brinca, né, que a maioria dos CVCs, eles não têm o V, né, que é o venture, é o risco. O apetite para o risco de vocês, você acha que é dentro do mesmo padrão de venture capital, ou é mais para corporate, onde o investimento pensa muito no risco e de perder dinheiro investindo, né? Porque como é que você avalia esse apetite, né, para risco? Porque é um grande problema para o corporate venture, né? Sim, eu acho que quando a gente analisa com base no nosso CVC, de fato, tem um pouco mais de apetite, para risco, afinal, a gente tá fazendo apostas aí em cadeias disruptivas, Sim. em transformação, que tem risco. Você vai perder em você vai ganhar em outros, então o balanço tem que ser positivo, né? Quando a gente olha um pouco mais de investimento estratégico, tem um apetite um pouco menor, Sim. eu diria, só que tem uma fome maior de ajudar, de fazer isso acontecer. Então, não é hands-on, né? Hands-on, me enxergue não como investidor, me enxergue como seu parceiro. Sim. Eu vou ter um relacionamento comercial com você e nós vamos juntos desenvolver. Eu vou te ajudar, vou abrir minhas portas aqui para a gente discutir, para você entender como acontece. E a gente vai criar em parcerias, eu vou utilizar a ferramenta do ponto de vista comercial, vamos criar flow lá dentro. Então, eu acho que o ponto é parceria. Parceria, ela cria valor para todos os elos. E eu sempre faço uma pergunta aqui sobre o quanto as agritechs podem se tornar unicórnio. Você já chegou a comentar? Ela já citou já falei a próxima. Mas é que eu tenho uma teoria que na verdade já foi feita, né? A teoria. A minha teoria já foi feita. Acabou. A sua teoria. Porque na verdade, o que eu falo que eu acho que limita um pouco as startups, as agritechs se tornarem um unicórnio, porque as grandes empresas como a LDC, como a Cargill, como N outras, Basso, Bayer, estão tão inseridas dentro do ecossistema que se ela enxerga uma startup que pode disruptar o negócio, elas vão lá e compram isso antes. E aí, não que isso não vá se tornar um unicórnio, logicamente ela vai se tornar um unicórnio muito mais fácil, né? Mas aquela oportunidade do unicórnio por ser unicórnio sozinho, ela se foi. Eu acho que isso pode ser um mindset que está mudando. Ele precisa mudar. Tem algumas poucas startups que foram compradas 100% de fato, integradas em grandes corporações. O que você faz? Você mata a startup. Sim, você mata. Você acaba com a agilidade, você traz a sua burocracia, a sua lentidão. Então, é muito claro para nós. Você precisa
fazer investimentos e deixar a companhia independente com incentivos alinhados. Então, você acredita naquela gestão. Aquelas pessoas vão, de fato, criar um unicórnio e você faz parte do board dela. Você está sentado lá no conselho, você ajuda no desenvolvimento, você ajuda no dia a dia no que ela precisar, mas a partir do momento que você entra com a sua estrutura, você quer incorporar, que nem no exemplo que você deu, eu estou me sentindo ameaçada, eu vou lá e incorporo junto, aí mata. Você vai matar. E uma concorrente vai surgir. Vai subir. Você não vai impedir de você ser disruptado. Então, fazer um convite aqui para essas grandes corporações. Vamos disruptar juntos. Fazer um hedge e investir. Se o Blockbuster tiver investido no Netflix, né, que tinha oportunidade quando estava começando, podia ter crescido juntos, né? Mas em vez disso... E Tati, como que você enxerga o futuro do agronegócio mundial, já que vocês estão globalmente posicionados, né? Dadas as recentes implantações de tecnologia no mundo, e falando que você tem uma representatividade muito grande no Brasil, né? Você falou que a LDC tem uma representatividade muito grande no Brasil. Dentro do CVC, aqui é o maior lugar investido ou não? Não é. De longe. Não é. De longe, não é. Os investimentos que a gente fez na América Latina foram os investimentos estratégicos em startups. Então, foram liderados por mim, onde a gente trouxe fazer diferente, né? Não é um CVC puro. Entendi. Nosso CVC, ele está concentrado ainda Estados Unidos, Europa, tem muita oportunidade. Então, a conta não fecha, né? Isso, a gente tem uma representatividade maior aqui no mercado, a LDC é maior aqui no Brasil, na América Latina em si. Vamos pensar setor. Pensa no setor que tem, onde é que está o investimento de AgTech no mundo? Não está no Brasil, não está na América Latina. Ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, onde você vai ter principalmente investimentos em proteínas alternativas, em ingredientes, mas onde está ainda o investimento disruptando a parte da produção, a parte da cadeia logística. A gente ainda não viu isso acontecer. Não voltou, né? Não existe ainda, né? Não focou na produção, né? Eles estão focando em tecnologias. É aquilo que a gente olhou lá no Santo Luís. Os caras estão focando em tecnologia que pode ser que rode daqui 10 anos. Carne feita em laboratório. Então, assim, tem uma oportunidade gigantesca, porque isso precisa acontecer. Sim. Você precisa disruptar, você precisa trazer eficiência para a cadeia. Então, a tecnologia, as startups vão ajudar. E o setor vai contar aqui com a participação de VCs, dos CVCs, das grandes empresas. Juntos, a gente vai fazer isso acontecer, precisa transformar. No parte de impacto no ESG, vocês têm alguma meta de net zero? Sim. Então, esse entra também na sua visão de buscar tecnologia que vai economizar recursos naturais, tudo isso? Sim, a hora que a gente... querendo vender a sua startup. Não, eu quero ver como... A gente já está muito ligado nisso, o consumidor está ligado, mas às vezes o corporate... Bom, eu acho que estão ligados também, mas... Eu até faço um convite aqui para os espectadores conhecerem o plano de sustentabilidade da LDC. A gente tem metas muito ambiciosas, onde a gente já está perseguindo elas. E... quando a gente pensa carbono, a LDC lançou recentemente uma unidade de negócio de soluções de carbono. A gente tem uma oportunidade imensa no Brasil de você começar a monetizar o crédito de carbono das fazendas. Você precisa de tecnologia, você precisa de monitoramento via satélite. Então, estão começando a surgir algumas soluções. A AgroSmart anunciou recentemente querer entrar mais forte nisso. Tem outras, e quando a gente senta para discutir internamente a oportunidade dentro lá de casa, é um turbilhão de ideias e uma ânsia de querer fazer mais e ajudar. E o ESG, ele não é mais não é algo que você... é legal você ter, não. Ele para nós, ele é um compromisso extremamente sério, onde o mundo está demandando, nós demandamos isso. Então, sim, a gente tem... mais real. Antes era mais greenwashing, né? Era um marketing que não dava para mensurar. Hoje, com tecnologia, você não pode sair falando o que está fazendo, porque hoje dá para mensurar tudo. Então, e esse é bom porque vai chegar uma hora que você vai remunerar também o produtor para
incentivar ele a fazer a coisa certa. Porque hoje, se você só peça ele para salvar o planeta, ele não tem condições. Não, ele tem que, precisa dividir, né? Incentivos, então, né? Você incentiva ele a preservar a mata nativa. Uhum. Você cria crédito de carbono e você compartilha com ele. Sim, incentivar ele, então, pagando. Eu vi aqui, eu acabei de entrar no plano de sustentabilidade de vocês e eu vi lá que tem comunidade, tem a parte de cada produto específico, né? E aí na parte da comunidade, eu sempre entro nesse tema também, porque eu gostaria de saber a opinião de cada VC, de cada CVC, né? Como que vocês dentro da LDC trabalham a sucessão familiar? Porque a gente olha para o Agritech de uma forma com muito bons olhos, porque esses jovens são os caras que vão aderir com mais fluidez, com mais facilidade a essas novas tecnologias. Vocês têm algum projeto interno que trabalha essa sucessão familiar dentro das fazendas dos clientes? Olha, a gente, dessa parte mais comunidade ESG, a LDC tem no Brasil o ILD, que é o Instituto Louis Dreyfus, que ele atua no mundo inteiro, ele atua no Brasil. Legal. Eu ajudei por muito tempo, fui voluntária na parte financeira do ILD também. E a gente seleciona alguns projetos no Brasil. Teve um deles super bacana, onde você estava capacitando novas gerações da área do café, para que elas perpetuassem novas práticas e dessem continuidade ao que os pais, os avós vinham fazendo. Quando a gente pensa, isso, enfim, essa é a parte de fato social, que a gente tem programas e tudo mais. Só que quando você pensa toda a interação que a gente tem no campo com o nosso time de originação, eles estão o tempo inteiro conversando, introduzindo tecnologias, introduzindo o que pode ser feito para os fazendeiros. E um estudo muito legal que tem da McKinsey, na hora que você vê o nível de digitalização dos produtores brasileiros, ele é maior que o americano. Mesmo com pouca conectividade no campo, ele é mais aberto, isso cresceu com a pandemia. Então, tem um fomento nosso, que a gente apresenta novas tecnologias, ajuda nisso, mas eles têm uma ânsia também de fazer isso. Não substitui o físico. Sim. Você ir lá, complementa, né? Ele complementa. A hora que você traz toda a parte física que você vai lá das visitas, com todo o potencial da digitalização, enfim, incrível. Essa conexão com os jovens é super importante para que a adesão de toda essa tecnologia que a gente está vendo que ainda não tracionou, né? Que ela vai tracionar daqui a algum tempo, a gente espera, né? Que está sendo criada agora, ela realmente tem essa perpetuidade, né? A gente está chegando ao final, infelizmente, viu, Tati? Passa muito rápido. Mas antes da gente finalizar, a gente gosta de entender um pouquinho o que você consome de conteúdo, seja via podcast, livro, sites, para que as pessoas também possam compartilhar e saber um pouquinho do que você está lendo, qual os seus interesses, pode ser profissionais, pessoais, para que todo mundo fique conectado. Olha, eu consumo muito conteúdo. Eu acabo usando muito o Instagram, a gente tem páginas super bacanas que você pode ir consumindo, tem algumas páginas do agro que vão trazendo o que está acontecendo e tudo mais. E tem muitos seminários, hoje com a tecnologia, você trazer toda a parte do online, é muito fácil para você ter conteúdos. Então, vira e mexe, você tem, pensando no agro, né? Você traz muita informação via o Insperagro, você tem as grandes firmas de Big Four também, que sempre trazem conteúdos. Todos os hubs de inovação, de agtech, eu acho que tem muitas palestras online que você consegue, enfim, consumir. Sem dúvida. E todos os podcasts, porque, enfim, a informação é fácil. Foi o que você falou, você escuta no trânsito, você escuta na academia, que é super fácil também. Eu vejo meus filhos agora, eles aprendem tudo no TikTok, né? Tudo que é dica disso, eu falo, nem sempre dá certo, mas onde eles consomem mais, eu acho estranho, né? O grande desafio dos pais daqui para frente é como lidar com essa
esse livre-arbítrio de o que é consumo, do que é correto, né? Porque sim, não, é impossível controlar isso. Você nasce com o iPhone na mão hoje em dia. Exatamente. Tem redes sociais que o tempo inteiro você descobre que existem novas. Eu conheci uma essa semana e falei, gente, be real, nunca tinha ouvido falar. Você fala, o que é? Essa nova geração, elas estão tão antenadas e tão ligadas o tempo inteiro. E acho que vai fazer parte das grandes corporações conseguirem ler essas novas gerações. Esse é o grande desafio, né? Porque a gente, quando tá se acostumando com uma, já tem outra. Aí você tem que se moldar, aprender, né? Então, acho que a grande oportunidade de profissão para essas pessoas hoje é isso, né? Lidar com isso. Como a gente que não tem essas condições de se atualizar a todo momento, de qual que é a rede social que está gerando mais engajamento, é o trabalho dessa galera, né? É onde eles vão ganhar dinheiro, né? Onde eles já ganham dinheiro, na verdade, né? É onde eles já ganham mais dinheiro do que muita gente, na verdade. Mas, Tati, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Foi um grande prazer trocar essa ideia contigo, a gente criar essa conexão e conversar, entender um pouco do que a LDC está fazendo no ecossistema e deixou seus contatos aqui, a gente vai compartilhar, vai fazer o link com você no LinkedIn, e você, startup que está escutando a gente, que se quiser conectar com a Tati, com a LDC, entra diretamente via LinkedIn, via site. Pelo que a gente entendeu aqui, eles têm um trabalho de impulsionamento, de conexão, de POC, de investimento, se for o caso também, de M&A, né, principalmente, muito forte. E eu acho que, como ela comentou, é uma conexão não só entre o mercado, as startups, mas também entre as empresas, os VCs. Acho que falta um pouco disso, acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco isso também, viu? Faltou uma dica sua, né? Brasil ou Croácia? Brasil ou Croácia? E também tem uma dica, acho que falta amarelo aí. Tem que trocar isso para a Copa, né? Não, cara, a gente tá no ESG aqui, totalmente verde, tem que cara. colocar uma amarela aí durante a Copa, né? Tem que ser temática. O Ale, aí já é contigo, cara. Vamos colocar um pouco de verde e amarelo aqui, O Ale gostou. Cara, acho que a gente tá num momento muito especial, como você comentou. A gente tem que olhar para o Brasil. Acho que faz parte também das empresas que são multinacionais de fazer o que você comentou, desse pinga-pinga, de estar mostrando que o Brasil é importante, a gente tem que trabalhar isso. E eu gostaria de agradecer. Não é só futebol, né? A gente tem muita coisa aqui. A gente tem um mundo de oportunidade, a gente tem um convite para toda startup. Vamos alimentar o mundo de uma forma eficiente. De forma eficiente. Como que a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, esse número mágico, né? A gente tem que sim disruptar a parte de produção, a parte de transporte, a parte de processamento. Então, deixo um convite para todas as startups, todos os elos da cadeia de inovação que estão nos escutando. Vamos conversar, vamos fazer juntos, vamos criar parcerias. Juntos a gente vai atingir aí resultados que a gente nem imagina ainda hoje. Legal. Sem dúvida. Sozinho a gente não faz nada, né? Nada. Acho que a gente tem que olhar que a gente, somando forças, é muito maior. Gostaria de agradecer aos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos siga no Instagram, rural.ventures, e também fique ligado no YouTube da bmc.news na próxima quinta-feira. Na quinta-feira agora, que dia vai ser? Dia 9. Hoje é 6. Então 8. Dia 8, às 7h45 da manhã. Estamos lá batendo um papo com a Tati, e também nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, gente. Até a próxima semana. Avisando que na próxima semana, dia 13, acabou. Final do ano. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado, Tati. Obrigada a vocês. Até mais.